Good evening, class. Welcome back, terceiro termo. Bem-vindos de volta, né, to our English class, para nossa aula de inglês, né, English class, com a teacher Carla. Eu mesma, né? Vocês aguentam aí desde o primeiro termo. Então, vamos lá. Nossa atividade de hoje é na apostila mesmo, que vocês estão usando, ok? Página, vamos lá ver. Eu vou compartilhar a apostila com vocês. Só um minutinho. Vou pegar aqui. Just a minute. Deixa eu deixar ela, vamos dizer assim, em evidência, porque aí eu consigo achar, né? Porque às vezes eu não deixo, então não consigo. Então, agora vai dar. Para nossa aulinha, então, aqui. Então, nossa apostilinha da cereja, né? E nós já terminamos essa página, nós vamos para a página, aqui, ó, Healthy. Tem o desenho desse prato aqui, ó. Healthy Eating Plate, que é na página 22, tá? Então, peguem aí na página 22. Tem aí o desenho desse, vamos dizer assim, prato de alimentos saudáveis, ok? Na apostila de vocês está, é um xerox, está preto e branco, então vejam aí colorido para vocês darem uma olhadinha como ficaria, né? Então aqui, mais ou menos, de acordo com estudos da Universidade de Harvard, tá? O que nós deveríamos nos alimentar, as quantidades, tá, no nosso prato de comida, para que tenhamos uma alimentação saudável. Nós já vimos que é importantíssimo ter uma alimentação saudável. Vimos nas aulas anteriores que uma pessoa, para manter a saúde, ela tem que comer aí 2.100, por volta de 2.100 calorias, apesar de que cada pessoa é uma, né? Se é mulher, se é homem, mulher come menos, homem come mais, então, mais ou menos. E também vimos que ser magro ou ser obeso não significa saudável ou doente. Então, o que você come é o que vai determinar muitas vezes isso. Então, às vezes você é magro e tem colesterol, porque não se alimenta direito. Então, aqui tem um exemplo de como deveria ser o seu prato. Então, vamos lá. Lembram do que eu disse para vocês, que nós temos que procurar as palavras cognatas para tentar entender o texto? O que é cognata, a palavra? Aquela que se parece com o português. E aí a tradução também é a mesma. Então, no nosso prato tem, ó, vegetables, vegetais, ok? Fruits, são frutas mesmo. Aqui, ó, rolly grams, grãos integrais, tá? Então, rolly grams, grãos integrais. E healthy protein, proteína saudável. Então, depois tem health oil. Oil são óleos mesmo, só que saudáveis. E water, água. Então, vamos lá. Dentro dos óleos saudáveis, o que a gente tem? Óleos saudáveis como olive and canola oil. Então, óleo de oliva e óleo de canola. Para quê? Cooking, para cozinhar. Salad, para salada. Or and the table, para servir à mesa, né? Limit, então você tem que limitar o quê? Butter, manteiga. Então, você tem que consumir limitadamente. E avoid é evite. O que a gente tem que evitar? Trans fat, gordura trans. Ok? Então, esse é o primeiro sobre os óleos. Sobre os vegetais, então vamos lá. Tem muitos vegetais, né? Uma grande variedade que vocês podem consumir. Tomate, tomato, lettuce, que é alface, carrot, cenoura, né? Muitos, certo? Então, tem uma grande variedade. O melhor é uma variedade grande. Então, se você quanto mais colorido o seu prato, aí é melhor, certo? O que a gente tem que entender? Que potatoes, batata frita, french fries, não contam, don't contem. Ou seja, batata frita não conta como vegetais. Por quê? Batata frita, né, ela faz mal para a saúde porque ela é frita, certo? Então, a gente não conta, ok? Então, don't count o quê? Potatoes and french fries. Batatas e batatas fritas. Continuando agora sobre as fruits. Eat plenty of fruits. Então, coma assim uma
grande variedade de frutas. Of all colors, de todas as cores, certo? Vamos aqui para water, água. Então, drink water, beba água. Tea, chá and coffee, coffee, café, tá? With little or no sugar, com pouco ou nenhum açúcar, certo? Limit milk diary, limite o quê? A quantidade de leite diário, então não pode ficar tomando muito leite também. Leite faz bem, mas não muito, porque adultos não devem tomar tanto leite, né? 1 ou 2 porções por dia. E suco, o quê? Um copo pequeno ao dia. Evite o quê? Drinks, bebidas açucaradas, tá? Com muito açúcar. Então, avoid sugary drinks. Então, evite bebidas açucaradas, ok? Isso é sobre a água. Whole grains, então os grãos vegetais. Então, o que a gente tem que comer de grãos vegetais? Quais são? Brown rice, arroz integral. No caso aqui ele coloca marrom, arroz marrom, mas é arroz integral. Roll wheat bread, pão integral. E o quê? And whole grain pasta. E macarrão integral. Limit refined grains. O que a gente tem que limitar? Grãos refinados. Como quem? Como o arroz branco e o pão branco, tá? Então tem que o quê? Limitar. É proibido? Não, mas é bom comer menos, limitar. O último aqui do nosso prato, do nosso plate, tá? São o quê? Proteínas saudáveis. Escolha o quê? Peixes, carnes magras, feijão, tá? E nuts. Nuts são o quê? Amendoim, nozes, tá? Nuts. Limite, bread, meat. Limite o quê? Carne vermelha. Então, coma menos, limite. E o que você tem que evitar? Avoid, evitar bacon, carnes cruas, assim, e o quê? Carnes processadas. O que são carnes processadas? Salsicha, linguiça, nuggets, que são aquelas que misturam tudo, a gente não sabe o que vai na mistura. E eles colocam muita química para manter, para não estragar, né? Então, para a gente evitar, certo? Que fazem mal à saúde. Então, depois de nós lermos o textinho aqui, nós vamos responder as questões. Então, vamos lá. Aqui é para vocês ligarem as palavras em inglês às suas traduções em português, certo? É fácil, por exemplo, só seguir aqui, né? Oil, o que é oil? Óleo. Então, qual que dá certo aqui? Óleos saudáveis, então eu vou ligar. E aí vocês vão ligar os outros. Aqui vocês vão completar olhando o texto lá do prato. Então, vamos lá. Nos olhos, nós devemos usar que olhos? Então, vocês vão lá no texto dos olhos aqui, tá vendo? Tá igualzinho, então vocês vão completar as palavras que faltam. Então, ó, use health oils, like olive and canola, que é o que tá faltando lá no texto. Então, vocês vão ver o que tá faltando. Olive, canola. E qual que a gente deve limitar? Então, vocês vão lá, limitar, limite, qual? Butter, tá lá, manteiga. E qual que a gente deve evitar? Trans fat. Está no texto, é só olhar, tá, gente? É só seguir o textinho. Então, no textinho sobre os vegetais, vocês vão olhar o que vai completar aqui, tá? Depois, na C, nos textinhos sobre as frutas, o que é de todas as cores? Fruits, então vocês vão completar aqui. No texto sobre beber, então o que nós temos que beber? Water, tea, coffee. Sem, com pouco ou nenhum açúcar. Então, vocês vão olhar no texto. Aqui, quais são exemplos de grãos integrais? Aí tem lá macarrão, né? O que mais que tem lá? Arroz integral, macarrão integral e... deixa eu lembrar aqui. Macarrão, arroz e pão integral. Então, vocês vão completar aqui. E a última fala sobre as proteínas saudáveis.
tá? Então, é importante limitar qual que está falando para limitar. Olhem bem lá, então, limite qual e evitar qual. Tem o bacon, tal, né? E qual que ele pediu para limitar? A carne vermelha. Então, vocês vão olhar lá como escreve em inglês e completar, tá bom? E as duas últimas atividades é para vocês olharem no pratinho lá e completar também. Quais são os 6 grupos? Então, aqui, Health Oil, então, o dos óleos, depois qual que é o outro grupo que tem? Dos vegetais, e depois, então vocês vão olhar, water, então os grupos são os que estão aqui, né? Os 4 do prato, mais os 2 fora, esses são os grupos. Aí ele pede para depois que colocar os grupos no de cima, em inglês, tá? Vocês vão colocar 1 ou 2 exemplos de cada grupo. Então, no grupo de óleos saudáveis, ele já colocou 1. Qual que é o outro que vocês podem colocar? No grupo de vegetais, lá não tem. Então, escrevam 2 nomes de vegetais aqui, tá bom? Em inglês, que vocês se lembrem ou pesquisem. Frutas também, coloquem 2 nomes de frutas em inglês. Água, lá, tem água e qual mais os 2 que tem? Nos grãos integrais, quais são os 2 que tem também lá? Tem 3, na verdade, né? E nas proteínas saudáveis, quais que tem? Coloquem aqui os exemplos que tem no textinho. Em inglês também. Só isso, tá, gente? Não tem muito mais que isso e não está difícil, porque aqui depois já é outra atividade, certo? Então, vai parar aí na página... É ruim de ver a página nesse livro, né? Bem pequenininha ali, ó, na página 24. Então, façam no livrinho, na apostila, e me mandem a foto, certo? Se vocês tiverem dúvida, quando vocês vierem na próxima aula, a gente tira as dúvidas, ok? Tá? Então, terminamos essa aula, finish this class, essa aula, né? E espero que todos estejam bem, que tenham uma boa noite. Good night. Bye, bye.